Não está transmitindo, mas iniciarei a sessão. Por estar no horário regimental, declaro aberta a presente sessão da Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 14 de agosto de 2024. Desejo à secretária Laura, conselheiros Valdir, Ricardo, Aí, Adonídio, Henrique, um bom dia. Representantes da Fazenda Pública, doutor Evandro, doutor Eli, e um excelente dia de trabalho também. Bom dia a todos. Senhores, temos para apreciação nesta Câmara hoje 4 processos em retorno e 2 processos na pauta. Considerando que temos relatoria do conselheiro Antônio e ele está em outra Câmara, assim que terminar a sessão, o processo da sua relatoria em outra Câmara, ele adentrará a nossa. Assim, inverteremos a ordem de apreciação e apreciaremos os processos da pauta. Anuncio, então, o item 1, processo 40.118.01555.679, com recurso voluntário 1959 de 2024, em que é recorrente LED Wave Painéis Eletrônicos Limitada. Relator do processo, conselheiro Air de Vasconcelo Gazzaroli, que ocupa a cadeira 3. Representante do sujeito passivo não se faz presente. Representante da Fazenda Pública, doutor Evandro Luiz Pauli. Doutor Air, quando os senhores tiverem condições. Muito obrigado. Desejo um bom dia, senhora coordenadora. Bom dia, conselheiro Ricardo, conselheiro Valdir, conselheiro Adonídio, aos que aguardam seus processos na sala de espera, representante fazendário, doutor Evandro, sua secretária de Câmara, Laura, e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. O presente lançamento refere-se à acusação de que o sujeito passivo LED Wave Painéis Eletrônicos S.A. omitiu o pagamento de CMS na importância de R$ 333.490,10, referente ao período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, em razão da apuração irregular do imposto decorrente de incentivar operações fiscais não permitidas, conforme a apuração do CMS devido na EFD. Em consequência, deverá pagar o imposto omitido juntamente com a penalidade e demais acréscimos legais. A autoridade fiscal informa que o sujeito passivo possui TARI 123 de 2013, 97 de 2014 e 280 de 2016, sendo beneficiário do produzir. Aponta como infração os artigos 57 e 64 do CTE, combinados com o artigo 20, inciso 1A da Lei 13.591 de 2000, artigo 7º e 23 do Decreto 5.265 de 2000, artigo 4º da Instrução Normativa 155 de 94, GSF, e artigo 1º da Instrução Normativa 885 de 2007, GSF. A penalidade proposta é a do artigo 71, inciso 3C, do CTE. Anexo ao feito, anexo estruturado, detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar e auditoria do fomentar, produzir documentos e mídia. Em complemento, a autoridade fiscal informa que, entre aspas, o contribuinte possui termos de acordo, números 123/2013 GSF, 97/2014 GSF e 280/2016 GSF. O mesmo é beneficiário do incentivo previsto no Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás, Produzir, TARI 097/2014 GSF. O contribuinte promove importações às quais fica autorizado a efetuar o lançamento do ICMS devido nessas operações, no campo próprio da FD, como outros débitos, e a proceder mensalmente à apuração do mesmo TARI número 123/2013 GSF. Na cláusula segunda do TARI 97/2014 GSF, em seu parágrafo 30, fica o acordante também autorizado a incluir no tratamento previsto nessa cláusula o ICMS devido na importação do exterior de matéria-prima, de material secundário e de acondicionamento a serem
utilizadas no processo industrial, bem como de bens também importados, para integrar seu ativo imobilizado, isto é, efetuar o pagamento do CMS apurado em regime normal, relativamente à parte não financiada, até o 12º dia, contado a partir do encerramento do período de apuração. Portanto, não há previsão de incentivo para ICMS devido nas operações de importações. Notificado, o sujeito passivo apresenta impugnação, solicitando improcedência do auto, alegando que o TAR permite o incentivo de todas as operações e que teria havido apenas um mero descumprimento da obrigação acessória na entrada. Mediante sentença número 7.896 de 2020, o julgador singular afirmou que a presente auditoria é o levantamento apropriado para verificar se o benefício do programa Fomentar Produzir foi corretamente apurado, sendo que no presente caso verificou que não está de acordo com o que dispõe a legislação tributária e decidiu pela procedência da pretensão inicial do fisco, acrescido das combinações legais. Devidamente intimado, o sujeito passivo comparece aos autos para apresentar recurso voluntário, alega nulidade por cerceamento de direito de defesa, uma vez que não foi determinada a realização de diligências pelo setor competente para a apuração dos fatos narrados na impugnação em primeira instância. Portanto, não restariam dúvidas quanto à nulidade da sentença. Afirma que trata de empresa cujo objeto social consiste na fabricação de painéis eletrônicos de LED, o que significa que diversos produtos que rotineiramente são incluídos no processo de industrialização foram entendidos pelo fisco como materiais não incentivados, mas que, neste caso, os materiais eletrônicos não se prestam a outros fins que não sejam a realização de processo de industrialização por parte da recorrente, havendo o efetivo recolhimento de todo o valor devido a título de CMS, não sendo verificado qualquer prejuízo ao fisco, mas apenas o descumprimento da obrigação acessória. É que, ao final, a cassação da sentença para determinar a realização das diligências ou que seja dado provimento ao presente recurso, no sentido de reformar a sentença proferida para reconhecer a nulidade apontada por cerceamento do direito de defesa. Na remota hipótese de não acolhimento do pleito anterior, requer que seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a sentença proferida para reconhecer a existência de prejuízo ao fisco, mas apenas o descumprimento da obrigação acessória, julgando insubsistente o auto de infração. Mediante resolução 230 de 2022, a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada em dia 26/9/22, acatando a proposição do conselheiro relator, resolve por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência para 1. Verificar as alegações do sujeito passivo à luz do acordado no TARE número 123 de 2013 e 97 de 2014 e do constante na legislação tributária relativamente à obrigatoriedade de cumprimento das obrigações acessórias e principais são procedentes ou não. 2. Em caso de revisão fiscal com alteração de valores, consignar em termo as alterações propostas, elaborando novo detalhamento do crédito exigido de forma mensal semelhante ao anexo estruturado, detalhamento do crédito tributário do auto de infração. A autoridade fiscal compareceu aos autos, concluindo que, entre aspas, ao analisar a apuração do contribuinte, constante no CD anexo ao processo, constatou-se que os valores dos créditos da primeira parcela exigidos na Instrução Normativa 1208/2015, GSF, artigo 4º, parágrafo 1, não constam na apuração, o que alterou de forma significativa o valor do campo crédito para operações incentivadas e, por consequência, os demais cálculos até o campo ICMS sujeito a financiamento. A apuração de ofício corrige essa omissão de valores e os meses em que o campo ICMS financiado é maior fica positivo, foram autuados pelos respectivos valores. O sujeito passivo apresenta manifestação, a diligência às folhas 138 do PDF, aponta que, diferentemente do afirmado pela autoridade fiscal, não é somente o ICMS da importação do ativo imobilizado que poderá ter seu pagamento diferido quando do desembaraço aduaneiro das importações. Também pode ser diferido o ICMS da matéria-prima
e do material secundário utilizado na produção, conforme cláusula 2ª, parágrafo 3º, do termo de acordo de regime especial TARI, número 97/2014. Alega que, diferentemente da acusação fiscal, procedeu corretamente em sua apuração, diferindo CMS oriundo de importações de matéria-prima e lançada em outras operações incentivadas, como determinado pela Instrução Normativa 885 de 2007. Finaliza requerendo que seja reconhecida a improcedência integral da autuação. As folhas 148, o sujeito passivo apresenta memoriais. Mediante a resolução 213 de 2023, a quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário, em sessão realizada no dia 16 de outubro de 2023, resolveu, por unanimidade, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia para o atendimento dos seguintes comandos. 1. Efetuando nova apuração do imposto devido mediante ao lançamento do valor do ICMS, importação no valor do débito do ICMS das operações incentivadas, nos termos do artigo 3b da Instrução Normativa 885 de 2007. Quanto aos créditos, observar o que determina o artigo 2º da mesma instrução. 2. Com relação ao afirmado na última revisão, no tocante da Instrução Normativa 1208/2015, para fins de liquidação de voto, caso haja diferenças em razão da não antecipação do pagamento das parcelas, pedimos que seja feito um relatório à parte, considerando em relação ao ICMS não recolhido conforme as instruções normativas de antecipação do pagamento. Tais partes ainda não foram julgadas pelo Conselho Pleno, podendo sofrer adequação de penalidade. A autoridade fiscal apresenta parecer, as folhas 154 a 166, e informa que a omissão de pagamento de ICMS no ano de 2016 ficou reduzida para R$ 12.347,32. E no ano de 2017, a omissão deixou de existir completamente. Anexa nova auditoria e documentos às folhas 167 a 250. O sujeito passivo apresenta a manifestação do resultado da diligência, concorda parcialmente com o parecer da autoridade fiscal e mantém sua objeção à exigência do tributo. Esse é o relatório, senhor coordenador. Obrigada aí. Bom dia, Evandro, com a palavra para a manifestação da Fazenda Pública. Pois bem, inicialmente, bom dia a todos e a todas. Então, a autuação de omissão de CMS, pois o contribuinte incentivou operações não permitidas pelo produzir. No caso específico aqui, o que ele incentivou de forma incorreta seria o ICMS importação, Doutor Evandro, só um pois não? instante, que o conselheiro Ricardo perdeu a conexão. Ok. Só um minutinho. Ele mandou mensagem falando que vai retornar. Tem um problema técnico lá. Conselheiro Ricardo,
Senhores, peço a gentileza que aguardem até o momento da participação do conselheiro Ricardo. Oi. Estão me ouvindo? Estão me escutando? Sim, Bom, eu tirei a câmera por algum motivo, ela desabilitou e aí eu fiquei sem áudio e sem microfone. Eu fui lá e desconectei, coloquei de novo e voltou então. Eu ouvi até a palavra parecer. O doutor aí estava lendo o relatório e tal, e aí me parece que o sujeito passivo concorda com o parecer. Foi a última palavra que eu ouvi, que eu sim. escutei. Doutor Ricardo, o doutor Air até tinha terminado o relatório e eu teria passado já a palavra à Fazenda. O senhor quer que retorne até este momento? Não, os nossos autos são bem parecidos. Pode passar a palavra, então, para o doutor Evandro. Não me sinto prejudicado, não. Então, doutor Evandro, com a palavra para manifestação da Fazenda Pública. Pois bem, então a autuação é pelo contribuinte ter incentivado as operações, o ICMS de importação. Essa é a principal acusação desse auto de infração, e o contribuinte alega que ele poderia ter incentivado tais operações, e de fato há previsão na legislação tributária, em especial no artigo 3b da Instrução 885 de 2007, que permite que esse ICMS importação seja, então, lançado nas operações incentivadas. Então, de fato, existe previsão legal para incentivar essas operações. Ocorre que, mesmo resolvendo essa situação principal do processo, ainda restava omissão de imposto na apuração do fomentar produzir, né? Então, o cerne aqui da questão era se essa omissão de imposto era realmente devida ou não. E por isso, então, o processo foi encaminhado em diligência para que a autoridade fiscal analisasse essa questão. E o que a autoridade fiscal verificou é que o contribuinte ele cometeu vários erros de escrituração, vários equívocos. E a questão era justamente analisar se esses equívocos cometidos pelo contribuinte, se esses equívocos geraram ou não omissão de imposto. E isso foi muito bem feito na última revisão fiscal, pelo auditor fiscal Frederico Ferreira, que trabalha na Delegacia Fiscal de Itumbiara. E, de fato, fez uma revisão muito boa, analisou ponto a ponto todos os equívocos cometidos pelo contribuinte e analisou se esse equívoco interferia ou não, se isso gerava ou não omissão de ICMS na apuração do produzir, e, de certa forma, era depois importada para a apuração do ICMS do contribuinte. Então, quer dizer, foi uma revisão muito bem feita e que resolveu de forma cristalina o processo e chegando à conclusão que, em relação a 2016, houve, então, uma omissão de ICMS de R$ 12.347,32, né? Esse valor, inclusive, o que se constata é que o contribuinte já quitou esse valor, né? Quitou, inclusive, no mês passado, aproveitando aí o programa de recuperação fiscal lançado pelo governo do Estado. De certa forma, então, o auto ele se resolve. A Fazenda então concorda realmente com esse valor da revisão e, nesse sentido, então, praticamente o auto ali se resolve. Só para constar também que há também uma alegação aqui do contribuinte de cerceamento do direito de defesa por ausência de determinação de diligência, já que o julgador singular não encaminhou esse processo de diligência na primeira instância. Mas essa questão foi suprida agora na segunda instância com a remessa em diligência. Então, a Fazenda entende que não houve cerceamento de direito de defesa, o pleito principal do contribuinte foi praticamente todo atendido, né? O auto reduziu significativamente e o valor remanescente o próprio contribuinte quitou. Então, por essa razão, a Fazenda concorda com a procedência parcial no valor de R$ 12.347,32. Obrigado. Obrigada, doutor Evandro. Os senhores conselheiros necessitam de conferência? Só queria entender os dispositivos que nós vamos votar, então, os que restaram.
É o pedi- ele faz um pedido de nulidade da sentença, doutor Evandro? Ele Na faz um pedido de cerceamento por falta de remessa em diligência na primeira instância. Mas seria uma nulidade parcial por cerceamento do direito de defesa? Isso, exatamente. É um pedido que ele faz aqui na peça principal dele, né? Correto. Aí aqui seria o mérito. Doutor Donide, eu entendo que a gente possa julgar apenas o mérito, porque a partir do momento que o sujeito passivo já até quitou o auto-infração, a decisão de mérito favorece ele, né? Mas aqui tem uma procedência parcial, né? Diferente do outro que vai ser improcedente, né? Sim, claro que ele quitou, mas ainda vai Eu, ser conferido, né? eu fiquei pensando foi o seguinte, que apesar da procedência parcial, a decisão de mérito favoreceu. Mas Essa ele pede alegação não foi data 84, só para constar. Evandro, eu não entendi. Essa alegação de cerceamento consta nas folhas 84, só para constar aí. Acho que a gente bota o mérito do cerceamento, que aí fica fechado. Pode ser, doutora Valéria? Sim. Conferência encerrada? Conferência encerrada. Doutor Aí, então, o senhor com a palavra para que profira seu voto. Muito obrigado, senhora coordenadora. Bem, inconformado com a sentença singular e conheceu da impugnação, entendeu não haver necessidade de diligência, não lhe deu provimento e decidiu pela procedência da pretensão inicial do fisco, acrescido das combinações legais, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, alegando nulidade por cesseamento do direito de defesa, uma vez que não foi determinada a realização de diligências para averiguação Não dos pode fatos ser apontados na cobertura. impugnação. E, no mérito, impede a improcedência do lançamento. Em relação à alegação de cesseamento de direito de defesa, deixo de me pronunciar, pois, após a sentença singular, o processo foi convertido em diligência por duas vezes, sendo que na última o auditor fiscal revisor emitiu um parecer bastante elucidativo, reduzindo bastante o valor da omissão do pagamento. Adentrando ao mérito, trata-se de exigência de imposto acrescido das combinações legais em razão da apuração irregular de imposto, decorrente de incentivar operações fiscais não permitidas, conforme a auditoria do Fomentar Produzir do CMS, demonstrativos auxiliares e anexos. O ponto nodal da lide nessa fase é saber se o contribuinte podia incentivar ou não o ICMS debitado nas notas fiscais quando da importação de matéria-prima. Os autos foram convertidos em diligência, tendo sido a segunda diligência fundamental para o deslinde desse pátio. Devido a equívocos cometidos pelo contribuinte em suas escriturações e apurações de CMS, também do produzir, as novas apurações de ofício apresentaram algumas distorções que foram corrigidas para alcançar o correto valor de CMS. Poderia ser financiado pelo contribuinte conforme as regras da legislação. Para maior clareza e entendimento dos fatos, foi apresentado um relatório de apuração de ofício do produzir para o ano de 2016, um preliminar ilustrativo, no qual foram apontadas as distorções encontradas, e outro definitivo com as correções e compensações realizadas. Na revisão também foi mostrada a relação entre a apuração CMS e a apuração do produzir e os efeitos e distorções que foram detectados na apuração do produzir. A apuração do ICMS e a apuração do produzir são apurações paralelas e distintas entre si. A apuração do produzir é feita pelo contribuinte com base em valores que estão escriturados na apuração do ICMS e outros que ele próprio calcula e informa com o objetivo de se estabelecer o ICMS que pode ser financiado. Uma vez alcançado o valor do ICMS que pode ser financiado, esse precisa ser lançado pelo contribuinte na apuração do ICMS
na forma de uma dedução com o código GO040007. Dessa maneira, fica claro que a apuração do ICMS influencia na apuração do produzir, mas essa não influencia automaticamente na apuração do ICMS, pois depende de um lançamento que é feito pelo contribuinte, independentemente de o cálculo da dedução estar correto de ter sido informado na FD nos valores declaratórios ou mesmo ter sido feita a apuração do produzir. Em outras palavras, não existe obstáculo para o contribuinte lançar uma dedução relativa à parcela financiada na apuração do ICMS no valor que quiser. Porém, cabe ao fisco certificar a correção do lançamento. Dito isso, somente pode haver omissão de pagamento de ICMS em função da apuração do produzir, se o contribuinte lançar uma dedução maior que aquela que tem direito, e com isso, reduzir o ICMS a recolher. O parecer revisional de folhas 154 a 166, que adoto como razões de decidir, refez o cálculo, obedecendo os ditames legais e efetuando as exclusões daquilo que fora indevidamente considerado no lançamento, reduzindo, portanto, o valor do ICMS devido para R$ 12.347,32. Acerca dessa revisão fiscal, o sujeito passivo foi regularmente intimado e concordou, demonstrando expressamente que aqueceu com o novo valor do crédito tributário, tendo sido pago integralmente e quitado o valor na data de 15/7/2024. Então, ante ao exposto, eu deixo de me pronunciar nos termos do artigo 18, parágrafo 1º, do regimento interno do CAT, a respeito da preliminar de cerceamento de direito de defesa, arguidas pelo sujeito passivo, e no mérito, conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença singular e considerar parcialmente procedente o auto de infração no valor do ICMS a recolher de R$ 12.347,32, conforme parecer revisional de folhas 154 a 166, devendo considerar eventual pagamento para fins de extinção do PAT. É como voto, senhora coordenadora. Obrigada, doutora Air. Doutora Adonídio, com a palavra. Doutora Adonídio, então, o doutor Air, ele aplicou, no que se refere a preliminar, o artigo 18, parágrafo 1º do regimento interno, considerando que o mérito, após a revisão, seria favorável ao sujeito passivo, e o sujeito passivo até teria concordado com a decisão, mas, caso o senhor entenda pela Eu minha decisão, vou, após ouvir o voto dele, eu vou concordar com o voto. Eu acho que a gente não deveria de citar no voto, assim como ele já citou, a questão da arguição, mas ele citou e justificou por que que ele passou diretamente para o mérito. Eu acho que ficou muito claro e, por esse motivo, eu vou segui-lo neste e em todos os outros pontos, parabenizando aí o conselheiro Air pelo voto. Realmente aqui houve uma última diligência que, considerando o que determina a instrução normativa, foram considerados, inclusive, os créditos favoráveis ao sujeito passivo, e por esse motivo, o, parabenizando o voto aí do doutor Aira, eu acompanho todos os pontos. senhores, em concordância, relator e revisor, eu indago os senhores se existe discordância. Anuncio, então, o resultado de julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora deixa de apreciar a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, nulidade da decisão singular, considerando o que dispõe o artigo 18, parágrafo 1º do Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário. No que se refere ao mérito, conhece do recurso voluntário com parcial provimento e decide, por unanimidade de votos, reformar em parte a decisão singular e julgar parcialmente procedente o auto de infração no valor de R$ 12.347,32,
conforme revisão fiscal, folha 170, e deve ser considerado para fins de extinção do crédito tributário, pagamento efetuado por parte do sujeito passivo no programa de regularização fiscal. Peço a recomposição de mesa e anuncio, então, o item 2 da pauta, processo 40.118.0155, 6055, com recurso voluntário 1960 de 2024, recorrente LED Wave Painéis Eletrônicos Limitada, relator do processo, conselheiro Ricardo Batista Dutra, e representante da Fazenda Pública, continua o doutor Evandro Luiz Paulo. Doutor Ricardo, quando os senhores estiverem em condições. Pois não, senhora coordenadora. Primeiramente, bom dia a todos, né, presentes na sessão, também doutor Eli, que aguarda na sala de espera, conselheiro Antônio, que aguarda seu processo, nossa secretária, e todos aqueles que nos assistem. Aqui, senhora coordenadora e demais conselheiros, é a extensão de julgamento do processo anterior. A única diferença é que o relatado pelo doutor Ayer era referente ao 2016 e houve uma parcial procedência. Este aqui é o 2017, né, lavrado pelo mesmo auditor, e também passou pela revisão, pela última revisão, efetuada aí pelo auditor Frederico Ferreira. Diga-se de passagem, uma excelente revisão, um trabalho minucioso, de fato, que esclareceu ele, mês a mês, ele analisou a apuração do contribuinte, conforme bem dito pelo doutor Evandro. Haviam diversos erros de escrituração, né? Uma nota fiscal emitida sem o débito do ICMS, aí o contribuinte vai lá em outros débitos, insere aquele débito, às vezes a nota fiscal saiu sem o ICMS em um determinado CFOP, ao emitir a nota fiscal complementar, complementando ali o ICMS, ele emitiu com outro CFOP. Então, assim, essa apuração do produzir, ela tem que ser feita, ela é feita com base nos CFOPs das notas fiscais, visando incentivar, né, a instrução 88507, já falada aí, ela na verdade, não é ela que autoriza, né, incentivar ou não nenhum ICMS aqui no caso. Ela dispõe uma fórmula, né, de como se fazer, visando equacionar ali a utilização do benefício. Inclusive, antes de 2013, esse artigo 3B foi inserido em 2013, porque havia às vezes o contribuinte que trabalhava com importação de matéria-prima ali, ele estava deixando de utilizar do benefício, né? Ele tinha um termo de acordo ali do produzir, e ele não conseguia utilizar os 73%, vamos dizer assim. Havia um descompasso entre a operação incentivada e a operação não incentivada. Então, o que foi feito? Através da IN 88507, que já existia, mas em 2013 inseriram o artigo 3º nela, de forma a equacionar a utilização do benefício, né? Nem mais, nem menos. E o auditor, ele pontuou todas essas situações que eu estou citando aqui, não esta da 885, mas a diligência anterior afirmou que as diferenças apontadas nos autos eram em relação àquela instrução normativa 1208/15, que tratava ali da antecipação de parcelas. E essa antecipação de parcelas, nós temos alguns processos no CAT, e até aquele momento não se tinha nenhum julgado, né, de procedência ou improcedência. Era uma situação melindrosa, porque é uma instrução em que o Estado meio que obrigou os contribuintes a fazer antecipação de parcelas de ICMS. Então, assim, por conta disso, foi feita a resolução, e na resolução foi pedido que para fins de liquidação de votos, se fizesse um relatório à parte,
porque, de fato, até aquele momento a gente não tinha nenhum julgado aqui no CAT de procedência ou improcedência em relação a essa instrução. O fato é que o auditor, através do minucioso trabalho que ele fez, ele afirmou categoricamente que não havia nenhuma diferença nos autos em relação a essa instrução, a essa antecipação de parcelas, vamos dizer assim, pontuou mês a mês o porquê das diferenças e, em relação a 2017, não restou nada a se exigir do sujeito passivo. Então, senhora coordenadora, com essas palavras, é a extensão eu fiz todo o relatório, toda a redação do voto, mas aqui aplica-se o artigo 18, né, que a questão de mérito favorece o contribuinte pela improcedência do levantamento. Vou até antecipar a conclusão do voto. Deixo de me pronunciar nos termos do artigo 18, parágrafo 1º do Regimento Interno do CAD, a respeito da preliminar de cerceamento ao direito de defesa arguídas pelo sujeito passivo e, no mérito, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reformar a sentença singular e considerar improcedente o auto de infração. Obrigada, doutor Ricardo. Doutor Evandro, com a palavra. De fato, é caso de extensão, é só o ano que muda em relação ao processo anterior, e reiterando o excelente trabalho feito pelo auditor fiscal Frederico Ferreira, dando os parabéns por ele, por ter realmente analisado com a profundidade o caso em questão, porque realmente o contribuinte cometeu vários equívocos. Ele fazia compensações, né, na apuração do CMS, sem pensar que isso interfere na apuração do fomentar produzir, né? Então, a autoridade fiscal analisou esses equívocos cometidos pelo contribuinte, essas compensações que ele fez, e analisou se isso efetivamente gerava ou não omissão de CMS na apuração do fomentar produzir, e chegou à conclusão que, no caso em questão, não há omissão de CMS para o exercício de 2017. Então, a Fazenda concorda com a improcedência. Obrigada, doutor Evandro. Senhores conselheiros, necessitam de conferência? Sem conferência. Doutor Ricardo já antecipou o voto. Doutor Henrique, como o senhor vota? Senhor coordenador, demais presentes, eu acompanho o voto do conselheiro Ricardo, até por suas próprias razões, como já muito bem parabenizado a revisão feita pelo auditor fiscal, e por isso eu acompanho o conselheiro Ricardo na íntegra. Obrigada, doutor Henrique. Senhores conselheiros, doutor Valdir, doutor Adonídio, existe discordância dos senhores? De acordo. Então, anuncio o resultado de julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora aplica o que determina o artigo 18, parágrafo 1º do Regimento Interno do CAT, no que se refere à preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, e quanto ao mérito, conhece do recurso voluntário para dar-lhe provimento e reformar a decisão singular e julgar improcedente o auto de infração. Este é o resultado de julgamento para o presente processo. Acredito que o doutor Evandro não tenha mais processo conosco. Exato. Bom trabalho a todos. Vamos retirar. Até mais. Até mais, doutor Evandro. Senhores, então, passamos à apreciação dos processos em retorno. E o primeiro processo a ser anunciado será o da relatoria do conselheiro Adonídio, com o autor de vista, o doutor Valdir. Anuncio o processo 40.119.010.333.062, com recurso voluntário 1.351 de 2024, em que é recorrente JPPER Negócio Empresariais Limitada, Solidária Raimunda Cavalcante Roriz. Relator do processo, o conselheiro Adonídio Neto Vieira Júnior, representante do sujeito passivo não se faz presente, e o representante da Fazenda Pública, doutor Eli José da Silva. Doutor Adonídio, quando os senhores estiverem em condições. Obrigado, doutora Valéria, coordenador dessa Câmara. Desejo um bom dia a todos os conselheiros, em seu nome. Também um bom dia à secretária dessa Câmara, a Laura, aos representantes fazendários,
presentes aqui na sessão, doutor Evandro, doutor Eli, e todos que nos acompanham pelo YouTube em transmissão ao vivo. São 4 processos em retorno referente à mesma ação fiscal. Um deles, o de final 21.218, ele foi quitado no dia 25/7 e os outros 3 não. Então, por esse motivo, esse processo aqui em específico, a gente deve seguir com o julgamento. Houve uma doação em que a senhora Raimunda Cavalcante Roriz, ela mãe dos 4 sujeitos passivos autuados nesses processos, realizou, segundo o fisco estadual, uma doação de cotas de uma sociedade empresarial com a distribuição de capital social. Neste auto específico aqui, consta dos autos que o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 27.861,82, incidente sobre a doação de 121.294 cotas do capital social da sociedade empresária Santa Maria Maior Empreendimentos e Participações Limitadas, no valor de R$ 696.545,40, apurado em ação fiscal, conforme documentos em anexo, devendo, em consequência, recolher o imposto acrescidos das combinações legais. As penalidades infringidas aqui são o artigo 72.2, parágrafo 2º, 72A, 1, 74.2, a linha C, 84, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Tributário Estadual, e também outros artigos relacionados do RCTE. E foi proposta a penalidade prevista no artigo 89, inciso 2 do CTE. O auto de infração vem acompanhado do detalhamento do crédito tributário, anexo estruturado, identificação do sujeito passivo cobrigado, ordem de serviço e mídias contendo vários documentos fiscais, do qual eu destaco aqui a avaliação do patrimônio presente na DACA. Foi arrolado, como eu disse, solidário, com fundamento no artigo 82.1, a doadora Raimunda Cavalcante Roriz, e, em primeira instância, os sujeitos passivos devidamente intimados, representados pelo mesmo procurador, tanto o sujeito passivo quanto a solidária, apresentam impugnação em primeira instância, com peça única, pela qual expôs suas razões defensórias, pedindo nulidade do auto de infração por insegurança da determinação da infração, haja vista que o lançamento não teria observado o artigo 142 do CTN, porque teria havido um arbitramento sem que fossem atendidos os requisitos legais. E ainda o lançamento teria se baseado em mera presunção, já que, conforme afirmam os impugnantes, a transação teria sido onerosa, diferentemente do que se afirma a fiscalização. No mérito, o síndico questionar o suposto caráter confiscatório da multa e requerer, ao final, a nulidade do auto de infração ou, alternativamente, que não fosse aplicada a multa. Os autos foram a primeira instância, foi lavrada a sentença número 840, em 2022, em que o julgador singular rejeitou a arguição de nulidade de insegurança de determinação da infração e, no mérito, julgou procedente o auto de infração. Argumentou que, conforme se observa na mídia, CD de folha 6, a fiscalização para a determinação da base de cálculo procedeu à avaliação das cotas de capital transmitidas, conforme se depreende dos arquivos digitais, DACA, documentos contábeis e avaliações, certidões. Não se tratando, portanto, de simples arbitramento, ou seja, antes da autoridade fiscal autuante promover o lançamento de ofício, previamente notificou o sujeito passivo direto para apresentar toda a documentação hábil e demonstrar o valor das cotas de capital da sociedade empresária recebidas por meio da alteração contratual, realizando correta avaliação do seu valor de venda. Assim, a transferência de cotas representa acréscimo patrimonial do seu recebedor.
No presente caso, considerando os valores apurados pela fiscalização, entendeu o julgador singular que restou caracterizada a doação prevista no parágrafo 2º do artigo 72 do Código Tributário Estadual. Finalmente, quanto ao mérito, a defesa arguiu o caráter confiscatório da multa e o julgador singular considerou que, conforme parágrafo 4º do artigo 6º da lei que rege esse conselho, é vedado ao julgador administrativo proferir decisão que implique em afastamento da aplicação da lei sob a alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses que tenha sido declarada pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade, recurso extraordinário em ação de repercussão geral ou recurso extraordinário processado normalmente quando se tratar de entendimento reiterado, que não é o caso da penalidade aplicada ao presente lançamento. O sujeito passivo foi intimado da sentença com a apresentação de recurso voluntário ao pagamento e apresentou praticamente as mesmas fundamentações que apresentou em primeira instância, pedindo novamente a nulidade do auto de infração por insegurança da determinação da infração, alegando que a cessão de cota se deu de forma onerosa, tanto é que foram devidamente lançados em suas declarações de imposto de renda à pessoa física, e também pedindo no mérito a exclusão da multa devido à sua confiscatoriedade e, pela primeira vez, trouxe o pedido de aplicação de juros e correção pela Selic. Esse é o relatório, senhora coordenadora. Obrigada, doutora Donídio. Doutor Eli, com a palavra para manifestação da Fazenda Pública. Pois bem, obrigado, senhora coordenadora, doutora Valéria, cumprimento a secretária. Doutor Eli, eu não sei se é só eu, mas o som está muito baixo, eu não sei se é o posicionamento do microfone. Se eu falar um pouquinho mais alto, melhora? Melhor. Ok. Pois bem, senhora coordenadora, doutora Valéria Fonseca, cumprimento a secretária Laura, cumprimento o conselheiro relator, doutora Donídio Neto, conselheiro doutor Valdir Mendonça, conselheiro doutor Ricardo Dutra, conselheiro Henrique Santana, conselheiro Air Ganzaroli, também o conselheiro Antônio Faris, que se encontra na sala. O relatório foi muito bem feito, parabenizo a doutora Donídio, destacou todo o conteúdo dos autos, de tal forma que fica até mais fácil a manifestação da reputação fazendária. Quanto às preliminares de nulidade por insegurança e determinação da infração, e cerceamento de direito de defesa, a Fazenda Pública pugna pela sua rejeição. Essa matéria foi muito bem tratada pelo julgador singular, razão pela qual eu lerei parte do conteúdo da sentença a seu respeito. Abre aspas. Inicialmente, sobre as alegações de nulidade do lançamento por insegurança e determinação da infração por cerceamento de direito de defesa, ao contrário dos argumentos defensores acima relatado, eu entendo que o lançamento tributário, sob o aspecto formal, atendeu a todos os requisitos, tanto do artigo 8º da Lei 16.46909, quanto do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Isto é, foram identificados e cientificados corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, aplicada a norma legalmente vigente no período de ocorrência do fato gerador, que se subsumiu à descrição fásica da infração fiscal, tendo sido proposta penalidade específica ao caso. Em seguida, foi assegurado ao polo passivo, de forma plena, o exercício de seu direito de defesa e face ao princípio jurídico contraditório. Consequência lógica do devido processo legal, garantindo, portanto, às partes litigantes um amplo direito de defesa. Destaco, ademais, que a autoridade lançadora apresenta em anexo, gravado na mídia CD de folha 6, dentre outros documentos, notificação fiscal, em que requeriu do polo passivo comprovante de quitação das cotas adquiridas da sociedade empresária, objeto destes autos. Além de outros documentos, tendo sido entregue por ele recibo de pagamento, que também estão gravados mencionados no meio digital. 2. Nota explicativa, detalhando as razões da autuação. E 3. Demonstrativo da avaliação de cotas e ações da. Tudo demonstra que a referida autoridade fiscal agiu diligentemente antes de lançar o crédito tributário, respeitou os princípios do contraditório da ampla defesa, além de que, em assim procedendo, ao contrário do que alega a defesa, primou pela abuso da verdade material, bem como, afinal, apurou corretamente o imposto devido. Portanto, fecha aspas,
As razões foram bem detalhadas pelo julgador singular, nós pedimos a rejeição dessas preliminares. Quanto ao mérito, manutenção da decisão singular, a qual considerou procedente o lançamento, é importante até destacar que, quanto ao mérito, nós temos até em um dos processos, houve quitação, conforme já foi destacado pelo Adonídio, o que demonstra claramente que já há, por parte de uma das autuadas, aquiescência com o lançamento na sua íntegra. Isso demonstra pelo pagamento efetuado. Também nesse quesito, por considerar que o julgador singular apreciou corretamente todas as provas contidas no auto de fração, a ação fazendária aí haverá por bem transcrever suas colocações e, por coadunar com elas, torná-la parte das nossas considerações. Assim, abre aspas. O mérito causa em si. Adentrando ao exame do mérito do processo, verifico que o físico exige o pagamento do intercedente no valor de R$ 27.861,62, acrescido de multa e demais combinações legais, incidentes sobre a doação recebida pelo sujeito passivo principal, de R$ 121.294, Código do Capital Social da Sociedade Empresária. Santa Maria, maior em empreendimento e participações, inscrito no CNPJ, no final 0095, no valor de R$ 696.545,40, conforme documentos anexos. Depreende-se da análise dos autos que, a rigor, as razões de deslinda da questão meritória se assemelham às destacadas em alguma das questões preliminares acima decididas, razão pela qual é por bem complementar que o sujeito passivo foi notificado a apresentar à fiscalização o comprovante de quitação relativo à transferência onerosa das cotas conforme notificação fiscal gravado na mídia CD de folha 6. Em resposta, o sujeito passivo entregou cópia de vários recibos de pagamento, os quais também se encontram gravados na mesma mídia digital acima referida. No entanto, conforme relata a autoridade lançadora em sua nota explicativa, o contrato de compra e venda de participações societárias foi ela apresentado visando comprovar que a transferência de cotas ocorrida na 7ª alteração contratual da empresa Santa Maria, maior empreendimento de participações limitadas, se deu de forma onerosa. Apesar de ter sido realizado entre ascendente e descendente, pretendendo a defesa desta forma demonstrar que não se tratava de adiantamento ilegítima e, consequentemente, afatar a hipótese de incidente do ITCD. A fiscalização descaracterizou a natureza jurídica de compra e venda mencionada no contrato, consolidando a sua cláusula terceira, a linha 3.2. A qual reza que o pagamento das cotas será feito pelos dividendos de lucro gerado pelas cotas transferidas. Pois, sendo assim, como bem asseverou em nota explicativa, esta forma de quitação de cotas é caracterizada como doação. E, consequentemente, o fato gerador do ITCD, conforme o artigo 72A, inciso 6 do Código Tributário Estadual, o qual eu transcrevo abaixo com destaques oportunos. Eu fiz a transcrição do artigo 72, que é do conhecimento dos senhores. Por seu turno, a base de sustentação da avaliação, por meio do demonstrativo de avaliação de cotas e ações DACA, para a determinação da base de cálculo do imposto, está ancorado no artigo 77b, inciso 2 do CTN, qual também foi transcrito. Vejamos ainda o que dispõe o decreto 4.852, relativamente à base de cálculo e metodologia de avaliação. Destacou e transcreveu o artigo 377, 377b. Tendo concluído, por fim, julgo que a autoridade escolançadora acertadamente considerou que os recibos apresentados pelo sujeito passivo principal não são meios hábeis a provar que houve o efetivo pagamento das cotas por ele adquiridas, desde que tal comprovação se dá através de extratos bancários que deverá ter a mesma data do negócio jurídico constituído, ou seja, a data da transferência de cotas realizado na 7ª alteração contratual da empresa Santa Maria, maior empreendimento de participações, que não foi apresentado pelos impugnantes. Conclui ao final. Logo, entendo que a autoridade lançadora agiu dentro dos ditames legais e procedeu conforme determina a legislação tributária que trata da matéria de apuração do ITCD, devido ao artigo 142 do CTN. Norma essa incorporada à legislação tributária estadual através do artigo 160 do CTN, que estabelece seu artigo 1º que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Fecha aspas. Pugnamos, então, pela manutenção do lançamento, os termos da inicial, validando, assim, a sentença singular. Enquanto a multa confiscatória não é apreciada por este Conselho, conforme o artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 16.46909,
A nossa manifestação, senhora coordenadora. Muito obrigada, doutora Eli. Senhores conselheiros, necessitam de conferência? Sem conferência. Doutor Adonide, com a palavra para que profira seu voto, por gentileza. Bom, aqui nós temos basicamente dois pontos, que são as nulidades por insegurança e cerceamento de direito de defesa, e também o mérito. E no mérito ele traz algumas alegações. Primeiramente, o auto de infração é parte de uma fiscalização em que foi verificado que nessa empresa Santa Maria Maior Empreendimentos e Participações houve a transferência de capital para 4 pessoas e todos são filhos da, da Raimunda, que era da sócia administradora, Raimunda Cavalcante Queiroz. Este, este sujeito passivo aqui, JPR Negócios Empresariais, é uma empresa em que a sócia administradora é a Brenda Larissa Cavalcante, que é filha da doadora. As outras doações foram feitas em nome das pessoas físicas, Ivânia Régia, Jane Cavalcante e Marcos Vinícius. E oportunizado várias vezes ao sujeito passivo e à solidária, não foi identificado nenhum pagamento em relação a essas contas. E a legislação, é clara, do ITCD, que considera-se, é uma presunção que considera-se como doação. Pois bem, o pai doa cotas de uma empresa que possui vários imóveis para os filhos e nada cobra da transferência dessas cotas, apesar de lá no contrato social falar que o pagamento vai ser feito futuramente, inclusive com o lucro dessa própria empresa, e isso não foi feito, não foi apresentado nem na fase de fiscalização e nem nas duas oportunidades em que o sujeito passivo apresentou a peça impugnatória e agora o recurso voluntário. Inclusive, os donatários aqui eram menor de idade à época do fato tirador, caracterizando a doação, reiterando nessa caracterização da doação. Os bens também foram avaliados, conforme eu citei no relatório, conforme também consta da sentença, é trazido à mídia de Folha 6 essa avaliação das cotas, inclusive com avaliações oficiais do governo do estado de Goiás. Então, eu vejo aqui que o auto, primeiro, está maduro para julgamento, segundo, não apresenta nenhuma das nulidades que o sujeito passivo argue. Quanto à infração ser confiscatória, eu também deixo de julgar, por causa de impedimento desse conselho de julgar a constitucionalidade de dispositivos presentes em lei, enquanto não julgados inconstitucionais pelo STF. Mas nesse caso aqui nem seria o caso, porque é uma multa de 50% do valor do imposto, bem aquém do que os tribunais superiores têm adotado como multa confiscatória, que seria em valores superiores a 100% do valor do imposto. Em relação ao tema 1062, eu verifico que ele já foi considerado aqui pela Receita Estadual para fins de cálculo do tributo, por esse motivo também deixo de analisar, pois já foi atendido aí o que se pede o sujeito passivo. Então, resumindo, esse é o meu voto, senhora coordenadora, inclusive valerá para os outros 2 processos que temos nessa pauta. Obrigada, doutora Donídio. Doutor Valdir, com a palavra. Senhora coordenadora, bom dia mais uma vez, bom dia, conselheiro Henrique, conselheiro Donídio, conselheiro Ricardo, doutor Eli pela Fazenda, conselheiro Antônio que aguarda e secretário Lauro, demais pessoas acompanham. Nós tínhamos pedido vista desse processo e dos outros 3 também, para fazer um estudo, né? Mas tinha sido uma dúvida com relação à questão da cobrança desse tributo. Só que analisando todos os 4 autos, percebemos que
Eu não contém nos autos os elementos que a gente precisaria para poder fazer maiores confrontações, se fosse o caso. Então, nesse caso, eu peço. Então, já declaro aqui que eu acompanho o voto integralmente do conselheiro Adonídio. Obrigada, doutor Valdir. Doutor Ricardo, como o senhor vota? Vou votar com o relator, senhora coordenadora, por todos os pontos aí expostos por ele. Doutor Henrique? Eu acompanho o relator, conselheiro Donídio, inclusive a questão do contrato juntado, né? Apesar de eles falarem que seria pago os rendimentos, não consta do contrato nem prazo para pagamento, né? Eu acho que isso aí fica bem caracterizado a população. Assim anuncio o resultado de julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, afasta as preliminares de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, arguidas por parte do sujeito passivo, e quanto ao mérito, conhece do recurso voluntário, nega-lhe provimento e decide confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração, com a observação que já está sendo aplicado por parte da administração pública o tema 1062 do STF. Este é o resultado de julgamento para o presente processo. Em apreciação, o processo 40.119.010.21218, com recurso voluntário 1.348 de 2024, em que é recorrente Ivana Régia Cavalcante Roriz, solidária Raimunda Cavalcante e Roriz, conselheiro relator, o doutor Antônio de Freitas Filho, que ocupa a cadeira 3, e representante da Fazenda, doutor Eli José da Silva. Senhores, consta pagamento do crédito tributário, os senhores confirmam? Bom dia, senhor coordenador. Sim, conforme relatou bem o conselheiro Adonídio, esse processo já foi quitado anteriormente. Doutor Eli, também o senhor confirma a quitação integral do crédito tributário? Sim, no sistema dessa secretaria já há indicação de que houve pagamento, sim. Obrigado. Senhores, então, o processo será retirado de pauta em razão do pagamento total do crédito tributário, o que implica a confissão irretratável da dívida e, como consequência, a renúncia ao recurso interposto, nos termos do artigo 58, parágrafo 5º da Lei 16.469 de 2009. Em apreciação, processo 40.119.010.25043, com recurso voluntário 1.349 de 2024, em que é recorrente Jânio César Cavalcante Roriz, solidária Raimunda Cavalcante Roriz. Relator do processo, o conselheiro Antônio de Freitas Filho, que ocupa a cadeira 3. E eu indago aos senhores, conforme já dito pelo conselheiro Adonídio, no seu processo, seria um caso de extensão, doutor Antônio, ao processo da relatoria do conselheiro Adonídio? Bom dia, senhora coordenadora. Bom dia, senhores conselheiros. Doutor Eli, representante fazendário. Secretária Laura. Sim, senhora coordenadora. É extensão de voto ao processo do conselheiro Adonídio, sim. Doutor Eli, senhor confirma? De acordo com a extensão, senhora coordenadora. Obrigado. Doutor Valdir? De acordo. Indago aos conselheiros Ricardo e Adonídio se existe discordância. Senhores, então, anuncio o resultado de julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora, por unanimidade de votos, rejeita as preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração
e quanto ao mérito, conhece do recurso voluntário, nega-lhe provimento e decide confirmar a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. E também, com a observação que já está sendo aplicado por parte da administração pública o tema 1062 do STF. O último processo a ser julgado, processo 40.119.010.22966, com recurso voluntário 1.350 de 2024, em que é recorrente Marcos Vinícius Cavalcante Roriz, solidária Raimunda Cavalcante Roriz. Relator do processo, também o conselheiro Antônio de Freitas Filho, que ocupa a cadeira 3, e o representante da Fazenda Pública, doutor Eli. Doutor Antônio, também é caso de extensão. Perfeitamente, senhor coordenador. Extensão de voto ao processo do conselheiro Edonídio. Doutor Eli, confirma. De acordo. Doutor Valdir. De acordo. Doutor Ricardo. De acordo. Doutor Adonídio. De acordo. Senhores, então, este processo também, a terceira Câmara Julgadora, por unanimidade de voto, afastou as preliminares de nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de defesa, insegurança na determinação da infração, e quanto ao mérito, conheceu do recurso voluntário, negou-lhe provimento e decidiu por manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. E com a observação de que está sendo adotado por parte da administração pública o tema 1062 do STF. Senhores, não temos mais processos a serem apreciados e nem mais expediente na presente sessão. Declaro, portanto, encerrada, já convocando a nossa secretária Laura, os senhores conselheiros, para a nossa próxima sessão cameral na sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024, considerando que esta Câmara amanhã participará da Câmara do Conselho Superior. Tenham todos um bom dia e um excelente dia de trabalho.